Supremo Tribunal Federal retoma julgamento de ações que questionam a proibição do uso do amianto no Brasil. E você vai ver também. Justiça espanhola inicia diligências para investigar atentado em Barcelona que deixou 12 mortos e mais de 80 feridos. Defesa do ex-presidente Lula pede suspensão de interrogatórios na segunda ação contra ele no âmbito da Operação Lava Jato. Após pedido do Ministério Público Federal, o Superior Tribunal de Justiça decide que nome de condenado por estupro não pode ser mantido sob sigilo. Justiça condena município de Imperatriz, no Maranhão, a indenizar criança vítima de mordidas de colegas em uma creche pública. Essas e outras notícias agora, no Jornal da Justiça. Boa noite. Defesa do ex-presidente Lula pede suspensão de interrogatórios na segunda ação contra ele no âmbito da Operação Lava Jato. A repórter Fernanda Porto tem mais informações. Boa noite, Fernanda. Boa noite, William. Boa noite a todos. O processo investiga se a doação de um terreno em São Paulo e a compra de um apartamento em São Bernardo do Campo são resultado de propina da Odebrecht a Lula. Segundo a defesa do ex-presidente da República, o pedido de suspensão de interrogatórios é devido à apresentação de documentos sem origem. A defesa quer que estes documentos apresentados pela Força Tarefa sejam retirados do processo. Caso não sejam retirados, requer que os procuradores apresentem a fonte de origem para ser realizadas perícias e reinquirição de testemunhas. William. Obrigado, Fernanda. A Justiça Espanhola iniciou diligências para investigar o atentado em Barcelona. A polícia de Barcelona prendeu 2 homens suspeitos de envolvimento com atropelamento em um calçadão turístico no centro da cidade. Segundo o governo da Catalunha, o atentado deixou 12 mortos e ao menos 80 feridos. A área foi fechada e os estabelecimentos comerciais da região foram esvaziados. A polícia trata a situação como atentado terrorista e ativou o protocolo de segurança para situações desse tipo. Um gabinete de crise foi ativado para tomar decisões sobre o atentado. A Guarda Civil da Espanha informou que o furgão usado no atropelamento era alugado. Além dos 2 presos, um dos autores do atropelamento foi morto em uma troca de tiros com a polícia. O Itamaraty afirmou que não tem notícias de brasileiros entre as vítimas. O presidente da República, Michel Temer, afirmou que o Brasil está consternado com o ataque terrorista ocorrido em Barcelona e que o povo brasileiro se solidariza com o povo espanhol. Com o objetivo de estimular a reciclagem e cumprir a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o Distrito Federal, há um ano, sancionou a lei que obriga os grandes geradores de lixo a cuidar do processo de descarte correto. Neste mês, agentes de fiscalização intensificaram as vistorias em Brasília. O alvo é o comércio. Os fiscais, além de checar documentação e plano de reciclagem de lixo, fazem autuação das empresas que não são cadastradas no Programa Distrital de Descarte de Resíduos Sólidos. A gente procura saber que tipo de resíduo que ela gera, se ela gera muito resíduo orgânico, resíduo seco e o resíduo indiferenciado. Ou se eles misturam tudo e fica tudo indiferenciado. Então, no primeiro momento, a gente traz o conhecimento da lei para essa instituição. Depois disso, a gente entrega uma cartilha no qual essa cartilha ela procura esclarecer em relação à legislação que está sendo aplicada, que a legislação é bem nova. A Lei Distrital 5.610 entrou em vigor no ano passado. O texto classifica como grandes geradores pessoas físicas e jurídicas que produzam resíduos em estabelecimentos não residenciais e determina que seja feito gerenciamento adequado. Ou seja, no Distrito Federal, as empresas são responsáveis por todo o processo de coleta, tratamento, transporte e destinação final do lixo. O serviço de limpeza urbana atende somente à demanda residencial. A medida cumpre a Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos. A norma estabelece que estados, Distrito Federal e municípios devem promover ações para diminuir a produção de resíduos sólidos. O Brasil está engatinhando na questão do resíduo sólido,
porque é uma mudança cultural, uma mudança de paradigma, tem um custo inicial social. Em que sentido o custo inicial social? Como eu disse, de mudança de postura, e vai desde o indivíduo até um grupo de pessoas, passando por empresas e por aí vai. Tudo isso é para estimular mudanças de hábito, como deste supermercado do bairro Sudoeste, em Brasília. Por dia são gerados cerca de 400 quilos de resíduos sólidos, que antes ia tudo para o aterro sanitário. Hoje, somente o descarte de papel e toucas higiênicas é recolhido pelo Serviço de Limpeza Urbana, o que representa 2%. O material orgânico produzido pelo Hortifruti é separado e vendido para chácaras que fabricam adubo. E materiais como papelão, isopor e plástico são separados, prensados e também vendidos para empresas de reciclagem. A base do nosso trabalho, na verdade, é a separação dos resíduos, porque a quantidade de resíduos continua sendo a mesma. Porém, o que é orgânico a gente separa só como orgânico, lata, metal, plástico, e cada um tipo de resíduo desse aí tem um destino certo. Nós já temos alguns parceiros nas proximidades ali, principalmente chácaras, que absorvem esses orgânicos, boa parte desses orgânicos, ou a grande maioria, e é transformado em adubo. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Após pedido do Ministério Público Federal, o Superior Tribunal de Justiça decide que nome de condenado por estupro não pode ser mantido sob sigilo. A gente volta já já. O Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento sobre o uso do amianto no Brasil. O produto é utilizado principalmente na fabricação de telhas e caixas d'água. O julgamento começou com a análise de uma preliminar sobre a legitimidade de duas associações de juízes e procuradores do trabalho para propor a ação. A maioria dos ministros acompanhou a relatora, a ministra Rosa Weber, entendendo que as associações têm sim interesse no caso, por causa das alegações de que o amianto é prejudicial à saúde dos trabalhadores. Não se revela apenas legítimo, mas assume a expressão de verdadeiro imperativo ético, um compromisso daqueles que têm como dever funcional a aplicação da lei e a fiscalização do seu cumprimento com a constitucionalidade do direito que lhes cabe diuturnamente observar e fazer observar, aqui manifestada por entidades que os representam. Na ação, as associações questionam o artigo 2º da Lei 9.055 de 95, que regulamenta o uso e a comercialização do amianto crisotila no Brasil. Ao analisar a questão, a relatora citou estudos apontando que metade das residências brasileiras tem telhas onduladas de amianto e 80% das caixas d'água são fabricadas com o material. A ministra Rosa Weber votou pela inconstitucionalidade do dispositivo por ofensa ao direito à saúde. Por evidenciado que a tolerância ao uso do amianto crisotila, tal como positivada no artigo 2º da Lei 9055 de 95, não protege adequada e suficientemente os direitos fundamentais à saúde e ao meio ambiente. Eu conheço desta ação direta e a julgo procedente para declarar a inconstitucionalidade deste artigo 2º da Lei 9055, fixando a seguinte tese: a tolerância ao uso do amianto crisotila, da forma como encartada no artigo 2º da Lei 9055 de 95, é incompatível com os artigos 7º, 22, inciso, e artigos 196 e 225 da Constituição Federal. O julgamento vai ser retomado na próxima quarta-feira. No início da sessão, a ministra Carmen Lúcia homenageou o decano da Corte, Celso de Mello, que completou nesta quinta-feira 28 anos de STF. Vossa Excelência é um exemplo de magistrado, um exemplo de cidadão brasileiro, um ser humano que acalenta em cada um de nós o que há de melhor. Eu me sinto muitíssimo honrada de fazer parte deste colegiado, que conta com tão eminentes magistrados como todos os que aqui estão. E na condição de, mais do que colega, acho que posso dizer de amiga de Vossa Excelência, eu me sinto muitíssimo honrada de estar aqui
por ter uma pessoa como Vossa Excelência. E tenho certeza que o Brasil dorme mais tranquilo por ter, entre os juízes brasileiros e no Supremo Tribunal, um decano da envergadura moral, intelectual e com a gentileza e principalmente com a seriedade com que leva um cargo que tem a responsabilidade que um juiz tem. Tem sido para mim uma enorme honra, um grande privilégio compor o Supremo Tribunal Federal e partilhar o exercício da jurisdição ao lado de tão eminentes colegas, de tão ilustres mestres do direito com quem eu tenho diuturnamente aprendido. Essa trajetória tem sido realmente longa, porque se estende-se basicamente pelo período de uma geração e ela me tem sido extremamente enriquecedora. Condenados por estupro não devem ter o nome mantido em sigilo. A decisão do Superior Tribunal de Justiça após pedido do Ministério Público Federal. O nome do criminoso que cometeu estupro e já foi condenado deve constar por extenso nos processos judiciais. Quem deve ter o nome preservado é a vítima. O Superior Tribunal de Justiça aceitou o parecer da Subprocuradora-Geral da República, Mônica Nicida Garcia, que defende a publicidade dos atos processuais e não o sigilo. O STJ decidiu a questão ao analisar o pedido de habeas corpus de um condenado por estupro. Além de rejeitar o benefício, o ministro do caso, Reinaldo Soares da Fonseca, entendeu que o nome do acusado não deveria estar em sigilo, conforme solicitou o MPF. Em outro caso, um homem acusado de divulgar pornografia infantil na internet queria ter o nome retirado do sistema da justiça e teve o pedido negado pelo tribunal. Para o ministro, o interesse individual não pode se sobrepor ao interesse público. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que retirar 2 sobrenomes paternos do registro de uma criança com um nome extenso não viola o princípio da segurança jurídica. O entendimento foi da 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça, que permitiu que um adolescente de 12 anos reduza o nome com a retirada de 2 sobrenomes paternos. Por unanimidade, os ministros concluíram que a forma reduzida do nome manteve a identidade e preservou a origem da família. Na ação julgada no STJ, a alteração vai manter o nome de batismo da mãe, do pai e retirar os termos indevidamente inclusos que tornaram o nome grande e discrepante do resto da família. Em 1º e 2º graus foi autorizada apenas a retificação do sobrenome da avó materna. Para o Tribunal de Origem, a extensão não seria motivo suficiente para a alteração do nome. A relatora ministra Nancy Andrighi ressaltou que a legislação brasileira apresenta severas restrições às possibilidades de alteração do prenome e do sobrenome das pessoas. Mas, em algumas situações, é possível alterar o nome. A ministra disse ainda que a modificação do nome para o grupo de indivíduos menores não viola o princípio da segurança jurídica, porque os menores de idade ainda não exercem atos da vida civil, como explica este advogado. A parte requerente, no caso, era um menor, ainda não praticante de todos os atos da sua vida civil, e que, em razão disso, e também do fato de que tanto o pai da parte requerente quanto a mãe da parte requerente subscreveram a petição inicial em conjunto, que não haveria nada que militasse em desfavor da supressão dos sobrenomes, seja em razão, como eu já disse, do fato de que ele ainda não praticava todos os atos da sua vida civil, seja porque os maiores interessados naquela supressão, pai e mãe da parte requerente, não se opunham, não traziam nenhuma oposição àquela supressão. Segundo este oficial de registro, existem alguns riscos na troca de nomes. Por isso, a Justiça costuma ser bem rigorosa para aceitar o pedido. Há uma cautela muito grande em essa pessoa não estar fugindo de credores, de execução, de ela não estar fugindo da justiça, de ela de alguma forma não estar tentando se ocultar. Então, normalmente se pede para quem vai alterar seu nome, nada consta, né, certidões negativas de ações, de protesto, para ela mostrar que a vida dela não é de um devedor que não paga, coisa desse tipo. O Tribunal Superior do Trabalho decidiu que uma empresa não é obrigada a indenizar um empregado por ter descontado do salário dele o valor das férias pago indevidamente.
Na reclamação trabalhista, o empregado da PepsiCo do Brasil afirmou que recebeu as férias em junho de 2007 e utilizou o dinheiro para pagar o tratamento de saúde do pai. No entanto, a empresa percebeu o erro no repasse e cobrou o valor em 3 parcelas que foram debitadas nos contra-cheques. O promotor de vendas pediu reparação por danos morais, alegando que a medida o deixou sem salário entre os meses de julho e agosto. O pedido foi negado em primeira instância, mas o Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo determinou o pagamento de indenização no valor de R$1.000. O TRT concluiu que se o depósito do dinheiro das férias fosse equivocado, o reembolso seria cabível, mas a PepsiCo não poderia deixar o trabalhador sem salário, pois a remuneração é essencial para a sobrevivência dele. A empresa recorreu ao TST. O relator do processo na terceira turma, ministro Alexandre Agra Belmonte, ressaltou que o desconto é legítimo até integralmente no mês após o repasse incorreto. Para o magistrado, a empregadora, ao efetuar a cobrança em parcelas, a fez de forma mais benéfica ao empregado e a conduta não configurou ato ilícito para motivar a indenização. A decisão da terceira turma foi unânime. A presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, abre amanhã a 11ª edição da Jornada Maria da Penha, no Tribunal de Justiça da Bahia, em Salvador. O encontro tem como temas principais a inclusão das ações da justiça restaurativa no combate à violência doméstica e a assistência às vítimas e parentes que passam por esses dramas. Também estão na pauta do encontro debates sobre os avanços e os desafios da Lei Maria da Penha, que completou 11 anos. E a seguir, no próximo bloco do Jornal da Justiça. Justiça condena o município de Imperatriz, no Maranhão, a indenizar criança vítima de mordidas de colegas em uma creche pública. Voltamos em instantes. O município de Imperatriz, no Maranhão, foi condenado a pagar a indenização a um menino agredido por outras crianças em uma creche pública da cidade. E o Jornal da Justiça aproveita para esclarecer quais são os direitos das famílias em casos assim e quais são as obrigações das creches. Uma creche com 295 crianças até 3 anos de idade e o tempo é integral. Haja fôlego para vigiar tanta gente. Observação contínua durante todo o momento do dia que eles passam aqui, tanto na parte das atividades do dia, como também a preocupação com as crianças para que nada aconteça, nenhum acidente com eles e que eles sejam bem assistidos na escola. E nem sempre é possível evitar acidentes, como o que aconteceu numa creche do Nordeste em 2012. O caso foi parar no judiciário. O Tribunal de Justiça do Maranhão condenou o município de Imperatriz a indenizar uma criança e a mãe dela em R$20 mil por danos morais. O menino levou 43 mordidas de outras crianças de uma creche vinculada à Secretaria de Educação. Para a Justiça, a instituição não cumpriu o dever de guarda e vigilância da criança. No momento em que você entrega o seu filho, a sua joia preciosa para a escola, a partir daquele momento a escola ela tem total responsabilidade de preservar a integridade física e emocional do seu filho durante aquele período que ele passa dentro da escola. Então tudo que ocorrer dentro daquele espaço ambiente escolar vai ser de responsabilidade, eventualmente, uma falha de prestação de serviço da instituição de ensino, no caso, por ter negligenciado na vigilância ou na guarda do seu menor. O Ministério da Educação dá orientações sobre o que os pais devem verificar na creche. Entre elas, se o alvará sanitário está em local visível, se a instituição protege os pontos perigosos do prédio e se há procedimentos pré-estabelecidos em caso de acidentes. Toda creche pública ou privada precisa de credenciamento no Conselho de Educação do Estado ou do município. Precisa ter um rol de profissionais contratados para isso, esses profissionais realmente com formação superior em pedagogia ou licenciatura, profissionais para ajudar esses professores, que são os monitores escolares, que vão dar o suporte no ato de cuidar. Além disso, é vistoriado a estrutura física do ambiente, do espaço, ver se tem um refeitório adequado, tem lactário para as crianças,
crianças, brinquedoteca, espaços realmente seguros para atendimento com qualidade à criança. E como checar se a creche está credenciada? Secretarias dos estados ou dos próprios conselhos estaduais e municipais de educação disponibiliza no seu site a relação de escolas realmente credenciadas. Além disso, a família, ao procurar uma instituição dessa, pode solicitar da instituição. Ela tem o dever e a obrigação de mostrar esse credenciamento, ou seja, a autorização para ela atender crianças de 0 a 5 anos. Mesmo com credenciamento, a Comissão de Educação da OAB do Distrito Federal diz que é preciso que o Estado fiscalize as creches com maior frequência. Porque, infelizmente, a gente vem notando que cada vez mais vem ocorrendo casos como esse, de lesões graves ocasionadas em crianças dentro do espaço escolar e até, infelizmente, situações de fatalidades de morte. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral mantiveram no cargo o prefeito eleito no ano passado na cidade de Tuparetama, em Pernambuco. O plenário do TSE analisou o recurso do Ministério Público e de uma coligação adversária contra Domingos Sávio da Costa, candidato mais votado em 2016 para a prefeitura de Tuparetama, em Pernambuco. Na ação, o Ministério Público e adversários de Domingos nas eleições de 2016 afirmavam que em 2006, quando o político era prefeito da cidade, houve diversas irregularidades em repasses da prefeitura para o Fundo Previdenciário de Tuparetama. No TSE, a maioria do plenário entendeu que Domingos não teve a intenção de fraudar os repasses e, por isso, manteve o mandato do prefeito. Não há como extrair do acórdão regional elementos que denotem má-fé, imoralidade, desonestidade ou descaso com a gestão pública, posto que as falhas ocorreram em um período específico de transição e efetiva implementação do Fundo Previdenciário. E tudo indica que logo foram sanadas tais irregularidades, pois, como destacado pelo próprio TCE, as contas do exercício seguinte foram julgadas regulares. De igual forma, vale lembrar, na esteira de iterativa jurisprudência do STJ, que o dolo somente surge da vontade consciente. Os ministros do TSE também mantiveram no cargo a prefeita eleita de Reginópolis, em São Paulo. Carolina de Araújo Veríssimo teve o mandato como prefeita de Reginópolis, em São Paulo, mantido pelo plenário do TSE. Eleita em outubro do ano passado para a prefeitura, Carolina teve o registro de candidatura negado pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, porque teve as contas rejeitadas quando foi prefeita da cidade em mandato anterior. A rejeição das contas ocorreu porque Carolina não teria investido na educação pública do município a quantia mínima determinada pela Constituição, de 25% do total da verba da cidade. No Tribunal Superior Eleitoral, a maioria do plenário seguiu o entendimento do ministro Napoleão Nunes Maia Filho, que considerou não haver má-fé na conduta da prefeita. O percentual caiu, abaixo de 25%. Caiu em 0,58%. O que tem de se saber, penso eu, presidente, é se num caso desses se deve considerar dolosa a conduta do agente. Eu penso que esse elemento doloso, malicioso, malsão, não está presente na conduta da prefeita. Acontece até sexta-feira no TSE o 7º encontro das escolas judiciárias eleitorais. O evento reúne representantes das EJs de todo o país. As escolas judiciárias eleitorais têm como objetivo formar, atualizar e especializar magistrados e demais servidores da Justiça Eleitoral. Para isso, o debate e a constante busca por aperfeiçoamento são essenciais. Esses e outros temas foram abordados no 7º encontro das EJs de todo o país. Para a doutora Luciana Garcia, uma das palestrantes do evento, a busca por crescimento é imprescindível. A escola de formação, as EJs como um todo, elas têm um papel fundamental para o bom funcionamento do Poder Judiciário Eleitoral, Servidores bem formados, servidores bem capacitados, magistrados bem capacitados, não há dúvida que há um melhor desempenho das suas atribuições e atendendo a cidadania, aos cidadãos de uma forma mais eficiente. A doutora Ana Cristina Monteiro, que também deu uma palestra no encontro das escolas judiciárias, ressaltou a importância de se estabelecer diretrizes para o ensino das EJs de todo o Brasil. Aprendemos não só com o professor, aprendemos uns com os outros, tendo como base a nossa prática, todo o nosso suporte profissional, todas as nossas vivências, e aí trabalhamos com metodologias como estudo de caso, simulação de audiência, brainstorming. É uma modificação. O que a Infam está propondo é justamente uma modificação nessa educação judicial, para que nós possamos ter resultados melhores, resultados de excelência. O 7º encontro das escolas judiciárias eleitorais continua até esta sexta-feira e é realizado na sede do Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília.
E uma última notícia, o Tribunal de Justiça acolheu o pedido do Ministério Público e determinou que o ex-médico Roger Abdelmaci, de 74 anos, volte para a prisão. Ele cumpria pena em regime domiciliar após receber alta hospitalar. Abdelmaci deve ser encaminhado ao centro hospitalar do sistema penitenciário. Na última terça-feira, o ex-médico deixou o Hospital Albert Einstein, onde estava internado desde o dia 7 de agosto. Abdelmaci foi condenado a 181 anos de prisão pelo estupro de várias pacientes. O Jornal da Justiça fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha amanhã, 13h, no Jornal da Justiça, primeira edição. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.